impactos dessas medidas. Converso agora com Gabriel Redivo, sócio da Aware Investments. Seja bem-vindo, Gabriel. Muito obrigado pela participação. Bom dia, Gabriel Monteiro. Eu que agradeço a participação. Caríssimo, no final das contas, o que a gente consegue tirar de saldo dessas discussões dos últimos 2 dias? Canadá e México conseguiram um mês de trégua para negociarem algumas condições nas fronteiras e talvez até condições comerciais. Com a China, a postura é diferente. Nós temos agora uma retaliação. O que conseguimos retirar de informações sobre essas primeiras ações efetivas de Donald Trump em relação ao comércio internacional? Bom, Gabriel, primeiramente, o mundo começou 2025 com um tom desafiador, né? O mercado global sentiu isso, tanto que a Bolsa Americana teve um janeiro não muito favorável. E, claro, tudo girando a partir do dia 20 de janeiro, foi a posse do presidente Donald Trump, em que ele já começou a mostrar para que ele veio. Especificamente sobre as taxações, né? Sem dúvida, a gente tem 2 caminhos totalmente diferentes. Um é uma taxação contra a China, que é um parceiro comercial e, ao mesmo tempo, um rival comercial dos Estados Unidos, sendo uma grande potência mundial, e outra que são Canadá e México, que são 2 parceiros comerciais em que nunca tiveram essa taxação, né? Então, como você falou muito bem, recentemente, né, o presidente Donald Trump voltou atrás, né, deu um mês de trégua e começou uma negociação com, então, países que sempre foram aliados dos Estados Unidos, e com a China manteve a postura um pouco mais firme e ríspida, que é comum dele, tá? Quem já leu o livro do Donald Trump sabe o modelo de negociação dele. É um modelo em que ele inicia as suas tratativas muito mais firme e de pulso, como ele sempre foi, buscando depois ali um acordo, um senso comum, uma linha média. Ele muitas das vezes está mirando, né, como diz um ditado popular, a estrela para acertar o topo da montanha. Então, é o modelo dele. E a China já conhece esse modelo de negociação e por isso que ela, né, respondeu da mesma forma e que era muito previsto o governo chinês responder nessa linha, né? Perfeito. Olhando para a China, nós tivemos taxações, tarifações que não foram tão pesadas para alguns produtos muito específicos: petróleo, carvão, gás de efeito natural, também carros e maquinário. E até a entrada nessa jogada de um processo antitrust contra a Alphabet. Como você identifica, o que você acha que a China está buscando com essa retaliação, que não é tão pesada, mas serve para talvez demonstrar o ponto da China que está disposta assim a entrar nessa briga com o Trump? Sem dúvida, a China ela deu um cartãozinho de visita, né? Ela falou, bom, se você seguir com essa linha de querer tarifar os nossos produtos, a gente também vai tarifar de cá e vamos escalar essa guerra comercial. A China também deixou claro que ela está aberta à negociação. Vale destacar, né, um relatório que a gente teve recente do JP Morgan, em que ele aponta, após a entrada dos Estados Unidos na Organização Mundial de Comércio, a produção industrial ela não cresceu da mesma forma que a produção do PIB, né, o PIB americano, e a produção do consumo também, os indicadores de consumo norte-americanos. Então, se a gente pega, sei lá, nos últimos 15 anos, produção industrial dos Estados Unidos ela não correspondeu com os demais 2 indicadores. E isso é o motivo do Trump estar saindo da cadeira e buscando, né, fortalecer a indústria americana. Claro, a indústria chinesa vai sofrer com isso. Que, óbvio que a China quer é chegar num acordo em que não se penalize tanto. Porque ela sabe que foi beneficiada nos últimos 15 anos, dado que a indústria chinesa cresceu com o motor e com todo o consumo que os Estados Unidos podia oferecer para ele. Olhando para Canadá e México, o que Trump está buscando nessas negociações? O México deixou claro, ora, nós vamos negociar questão de controle de fronteiras, isso vai estar em uma das negociações, e a outra vai ser relações comerciais. Já tem um tratado entre México, Canadá e Estados Unidos assinado pelo próprio Trump, revisado já na gestão passada. O que ele está querendo com essas renegociações?
condições mais favoráveis para os Estados Unidos, uma balança comercial um pouquinho menos negativa, já que com o México, Canadá e China, Trump e os Estados Unidos acabam perdendo dinheiro, enviam mais grana para esses países do que recebem em troca. Como é que você enxerga esses objetivos de Trump com tais negociações? Acho que a própria resposta do Canadá, né, posteriormente o México, principalmente o Canadá, ela já foi na direção do que o Trump deseja. Ele tem um custo elevado com as fronteiras, principalmente com a fronteira com o Canadá, e esse custo fere muito o que principalmente o Trump quer fazer, é reduzir custos nas despesas que os Estados Unidos têm, né? E eu acho que, sem dúvida, o que ele quer é mostrar o domínio que os Estados Unidos têm sobre esses dois países, em que sempre foi... os Estados Unidos sempre foi um grande diplomata, então, mesmo que são dois países que dependem dos Estados Unidos e dependem dessa parceria, e que, com certeza, se os Estados Unidos ali tomam e continua com o movimento do presidente Donald Trump, com um movimento mais hostil contra eles, eles vão sofrer. É muito mais o modelo do Donald Trump, né? O presidente Trump, ele tem esse modelo, mostrar que ele é a peça principal da mesa, ele é o protagonista, e ele está impondo esse protagonismo mediante esses dois países. Duvido muito que ele queira perder o Canadá e o México como seus aliados, mas ele está mostrando que vão ser 4 anos em que, se o Canadá e o México não se aproximarem dos Estados Unidos e estiverem alinhados com o interesse do presidente Donald Trump, ele vai fazer com que, por bem ou por mal, eles venham. Eu acho que isso está muito claro, é o tom que ele vem dando. E, como eu repito mais uma vez, o modelo dele de negociação. Ele vai buscar, ele está indo no extremo para buscar o intermediário e conseguir atingir parte ali das metas que ele tem. Você imagina que nós cheguemos ao final do mês sem um acordo definitivo, que Trump vá passar o carro com essas tarifas, vá ser retalhado por México e Canadá, e a gente vai continuar nessa escalada? Ou, na tua impressão, todos os países estão dispostos a sentar e negociar? Um mês que teremos a partir de agora será produtivo para essas relações? Eu acho que, no cenário atual, como a economia global ela vem desempenhando no mundo, né, principalmente todos os países, todos, né, com pouquíssimas exceções, vêm sofrendo muito, tiveram em 2024, né, um crescimento ruim, a Europa sofrendo, tudo isso traz um olhar de: será que eu quero repetir isso para 2025? A China vem sofrendo. Então, eu acredito muito que esses países eles vão sentar na mesa com consciência, entendendo quem é os Estados Unidos. Digo isso principalmente México e Canadá, né? Acho que, indo para a linha da sua pergunta, eles vão ter muito mais problemas se eles sentarem na mesa querendo uma guerra do que necessariamente sentando e chegando num acordo. Eu acho que, se eles forem o caminho e buscar ali retaliações, eles vão sair muito prejudicados com isso. Não creio que façam, mas, querendo ou não, o ser humano tem uma cabeça muito complexa. Pode ser que eles tomem uma decisão em uma linha contrária, mas, obviamente, que uma guerra comercial para esses dois países, eles não estão preparados para enfrentar os Estados Unidos. Gabriel, seja sempre bem-vindo. Obrigado pela leitura desse cenário internacional, que mudou demais de ontem para hoje. Tem país que ia ser taxado que não vai mais, tem a China retalhando os Estados Unidos. Então, mudanças fundamentais em um curto espaço de tempo. Sempre bem-vindo à nossa programação. Um ótimo dia. Obrigado, Gabriel. Ótimo dia.